Quando a gente olha para o céu de forma astrológica, o primeiro planeta que entra na frente de tudo é Marte. Por quê? Imagine todos os deuses dentro da gente. Imagine todos os planetas dentro da gente. Eles representam funções psíquicas, eles representam os arquétipos, os deuses. Nós somos o ego e nós estamos aprendendo com os deuses. Vamos colocar dessa forma. Então nós encontramos o Sol, que é o nosso lado rei, nós encontramos a Lua, que é o nosso lado mãe, nós encontramos Vênus, que é o nosso lado amante, nós encontramos Mercúrio, que vai representar a nossa mente. E junto deles nós encontramos Marte, que vai representar o nosso guerreiro. Então, dentre todos esses deuses, quem defende todos eles é Marte. De uma forma simples, a gente vai entender Marte como aquela função nossa que tem como objetivo defender a nossa dignidade, defender a nossa integridade, colocar os limites necessários. Então, uma forma da gente compreender o nosso movimento pela vida é entender que o primeiro passo é entender que o primeiro Deus que aparece é Marte. Ele vai representar a espada, o escudo, que pode ser simbolizado pela sua ação e pela sua defesa. Marte vai te lembrar o seguinte: se você não defende a sua integridade, mesmo que seja em detrimento emocional de qualquer outra pessoa na sua vida, você está errando no seu primeiro passo. Marte vai te lembrar que se você não faz isso por você mesmo, se você não coloca os limites necessários, pelo menos um braço de distância, você não consegue sequer realizar realmente os seus sonhos. E quando eu falo de realizar sonhos, eu estou falando sobre você se realizar na vida. Qual o chamado que você sente? Qual a vocação que você sente dentro de você? Você tem que respeitar essa vontade. E essa vontade é o seu lado guerreiro, é o seu lado guerreira, traduzido pela astrologia como Marte. Então vamos imaginar o deus da guerra. Imagine ele como um guerreiro bruto que simplesmente vai à guerra e não dá muito ouvidos para quem entra na sua frente tentando impedi-lo. Pelo contrário, ele vai remover as pessoas da sua frente sem muito ressentimento, porque essa é a sua função. Isso nos lembra que, claro que nós vivemos em sociedade, isso deve ser levado em conta, nós vivemos em família, isso deve ser levado em conta, mas o seu limite é apenas você quem dá. Aqui nós encontramos um menino Marte. Ele está fugindo de casa, ele está saindo de casa, ele brigou com a mãe, lá no fundo. Quebrou os brinquedos e está saindo de casa. Esse é um tema arquetípico. Quando a gente fala de tema arquetípico, a gente está falando de questões inerentes a todos nós. Então, de forma literal, nós vemos a criança Marte saindo de casa, simplesmente se rebelando contra a mãe, não aceitando as regras e saindo. Porém, sejamos homens ou mulheres, a gente vai carregar esse menino Marte dentro da gente aonde a gente for. Ele vai representar simplesmente aquela rebeldia natural do ser humano, onde quando nós recebemos alguma ordem, esse menino não vai aceitar. Essa parte nossa, esse Marte, esse guerreiro, ele não vai aceitar. Claro que mais uma vez a gente vai ceder em alguns momentos, mas o nosso lado individualista, representado pelo deus da guerra, não vai gostar muito dessas ordens. E para que isso serve? Isso nos lembra da necessidade da gente seguir o nosso caminho, mesmo que o nosso caminho vá contra o caminho daqueles que dizem como o nosso caminho tem que ser. Algumas pessoas podem seguir o caminho da família com muito mais apreço, às vezes faz parte da sua vontade, outros não necessariamente. Independentemente de como a sua vontade se manifesta, ela deve ser respeitada se você quiser se desenvolver a longo prazo na sua vida. Caso contrário, você simplesmente se manterá como um menino Marte emburrado com as regras que a vida nos traz de vez em quando. E aí quando esse menino Marte cresce, lembrando, isso serve para homens e mulheres, a gente está falando de um arquétipo. Quando ele cresce, naturalmente, ele vai passar por combates.
A gente pode traduzir essa carta como briga de egos. Para poder a gente fortalecer quem a gente é, para poder a gente fortalecer o nosso ego, o nosso eu, a nossa identidade, a gente naturalmente vai defender a nossa vontade. Muitas vezes a defesa dessa vontade poderá ir contra outras figuras na nossa vida. E com isso, ou você vive se adaptando, mais uma vez, em detrimento do seu lado guerreiro, do seu lado guerreira, ou você defende a sua dignidade, você defende a sua honra. Isso aqui faz parte da vida. Essas brigas de ego, essas intrigas fazem parte para poder você se fortalecer. Não necessariamente você sairá ganhando de tudo, mas a ideia é que você expresse a sua vontade. Aos poucos você vai conseguindo conciliar a vontade do seu guerreiro com a vontade do rei. O rei é o sol, o rei é a sua essência, o rei é a manifestação do sagrado em você. Mas para isso, vá se defendendo e vá agindo. Naturalmente, durante nosso caminho, a gente vai se deparar com questões onde a gente não sairá vitorioso. E o senso de vitória também deve ser visto de uma forma um tanto relativa. O que é vitorioso? Você ganhar todas as suas batalhas ou você se fortalecer? Porque se você for olhar que a vitória tem a ver com o seu fortalecimento, as derrotas também nos fortalecem. Nessa carta nós vemos o nosso guerreiro com dificuldade em tirar essa espada da pedra. A espada pode ser vista como um símbolo da nossa ação, da nossa vontade. Então, isso aqui não se trata de uma questão literal. Hoje em dia, dificilmente você vai ver uma espada. Então, a espada na pedra pode representar que, às vezes, as nossas ações estarão como se estivessem travadas na matéria, no tempo. A gente precisa obedecer algumas coisas rígidas para poder a gente seguir adiante, para poder a gente conseguir sacar a nossa espada e nos defendermos. Até lá, se a gente não tem uma ação, se a gente não tem uma vontade, se a gente não consegue expressar o que a gente realmente quer, a gente tem que sentar, ouvir e aceitar o que a vida nos mostra, o que a vida nos traz. É frustrante, mas a gente tem a opção de cair na face do menino Marte, que está emburrado e quer simplesmente largar tudo e não ouvir nada nem ninguém. A gente pode viver numa eterna briga, numa eterna discussão para ver quem tem mais razão, mas também a gente pode se ver em situações onde a gente se colocará numa postura um tanto destrutiva, talvez. Mas destrutiva para quem? Nessa carta nós vemos um vampiro. O que um vampiro faz? De acordo com as histórias, é aquele que suga o sangue de outras pessoas. Mas a nível simbólico nós podemos entender o vampiro, de acordo com todo esse contexto, como aquela parte nossa que está com sede. Sede de poder, sede de ação, sede de realizar o que se tem como proposto. Não que isso esteja errado. Nessa altura do nosso campeonato de vida, o objetivo aqui não é simplesmente trazer um certo e errado. O objetivo aqui não é trazer uma moral. A gente já ultrapassou a moral quando a gente entrou em contato com todos os deuses. A gente precisa levar em conta a nossa ética. Até que ponto você vai ultrapassar alguns obstáculos na sua vida para poder você conseguir o que você quer? Não que isso esteja errado, mais uma vez. Às vezes pode ser extremamente libertador e esse ato um tanto violento pode ser necessário. Mas, dependendo de como e do que você for fazer por você mesmo, se você estiver defendendo a si mesmo e a sua vontade em primeira e última instância, não vejo problemas em agir dessa forma. Porque a gente vive cercado de chantagens emocionais, a gente vive cercado de prisões que a gente às vezes não se dá conta. É muito mais sério do que a gente pode imaginar. A gente tem uma vida, a gente tem uma luz, a gente tem um caminho a trilhar, mas até que ponto a gente está preso em alguma situação ou a algumas pessoas sem
conseguir necessariamente se livrar dessa situação se não for agindo de uma forma um tanto mais brusca. Eu digo isso porque às vezes a situação não tem a ver com uma birra, uma briga de família. Às vezes a situação não tem a ver mais com você querer ter razão e se defender a todo custo o tempo todo. Às vezes a situação não tem a ver com você não conseguir mais realizar os seus sonhos e o que você tem vontade. Você já é adulto o suficiente para isso. Porque pode ter mais a ver com você às vezes dar um ponto final em algumas coisas na sua vida. Mesmo que seja para poder aparentemente agir como um vampiro e tirar o sangue de outra pessoa. Claro que de forma simbólica. Porque um dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz diante do movimento pela vida, o movimento que inclui bem e mal, o movimento que inclui cima e baixo, a gente precisa entender que nem tudo que soa bonito é bom para a nossa evolução. Às vezes pode ser apenas uma prisão. Belas palavras podem nos aprisionar. Quando você convive com pessoas que prometem, que trazem boas palavras, mas onde as atitudes delas não mostram exatamente o que ela diz, as atitudes valem mais. O peso das ações deve ser maior. Isso pode ser visto como um sinal de que a outra pessoa ou as outras pessoas não estão necessariamente agindo de boa fé em relação a você. Tem mais a ver com estarem aproveitando da sua luz, da sua bondade, da sua vulnerabilidade, da sua boa fé. E aí, mais uma vez, a vida nos lembra que em alguns momentos a gente não pode ser apenas bom. Lembrando que se você estiver defendendo a si mesmo, defendendo a sua integridade, a sua vontade, que te levará ao sagrado, às vezes uma aparente má ação, onde o outro poderá fazer uma chantagem emocional de que está destruído pelo que você fez, se você tiver como honra de que você está agindo por você mesmo, mais uma vez, isso equilibra novamente as coisas. Se você sentir que deve agir em sua defesa, em defesa da sua vontade, a gente precisa lembrar mais uma vez de que o Deus da guerra é quem chega primeiro. Se você não honra o Deus da guerra em você, se você não honra o seu guerreiro, a sua guerreira, você não consegue necessariamente dar os passos necessários para poder desenvolver tudo que você tem como potencial. Mesmo que esses passos necessários, de vez em quando, possam aparentar um tanto destrutivos. Às vezes a gente precisa quebrar algumas prisões a partir da nossa força mesmo. Tudo isso que eu trouxe aqui é uma mensagem que pode nos valer a qualquer momento. É tudo atemporal quando a gente fala dos arquétipos. Eles valem para a nossa vida, seja no futuro, seja no passado, seja no agora.